Fala galera, Sinalizando o Reino, sejam bem-vindos aí a mais um podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam, e hoje o papo vai ser bom. Já estamos aqui com a nossa água, nosso chazinho, né, recebendo com muita alegria, né, muita gratidão a Deus, a nossa irmã, nossa amiga, irmã em Cristo. Fala tia Rogilda, né, é carinhoso, né, tia Rogilda, né, que é membro aqui na CIB, né, e vai contar um pouquinho da história dela, e eu sou muito grato ao Senhor por fazer parte da história dela também. Nesse tempo que eu estou aqui na CIB, eu aprendi muito com ela, tenho aprendido muito com ela, graças a Deus. É uma fé realmente que tem nos ensinado, né, ano após ano, e está muito feliz de receber a senhora aqui, tá? A gente já tinha conversado já há bastante tempo, ó, quero fazer um podcast para você, e chegou a hora, né? A gente, no tempo de Deus, tempo certo. E só uma observação que eu gostaria de falar aqui é que esse projeto podcast, né, Conversas que Edificam, ele não tem o propósito de, vamos dizer assim, de ser um projeto pessoal meu, Rafael, ou do David. Falar nisso, né, produção? Tamo junto mais uma vez, David está com a gente. Mas não é algo assim para o nosso engrandecimento, né, David? Mas o nosso objetivo, né, que Deus colocou no meu coração para essa mesa de conversas é honrar legados. A gente precisa entender que as pessoas que tiveram, né, suas vidas voltadas para o Senhor, que elas que têm uma vida que sinalizam o reino de Deus, nós estamos convidando, e a senhora é uma dessas vidas que nos inspiram, que sinaliza realmente o reino de Deus aqui e agora, e por isso que a gente está honrando o legado. A gente honra legados, para que as próximas gerações possam ter, né, verdadeiros adoradores que adoraram, né, adoram e adoraram, né, em espírito e em verdade. Então, satisfação demais ter você aqui, muita alegria, e saber como é que começou a sua história, a sua caminhada da vida cristã. Bem, boa noite, né? A gente já está aqui na CIB, já tem uns 30 anos, né? E falando em legado, eu também estou aqui, eu tenho, sim, aquela coisa no meu coração de estar também assim, lembrando dos que vieram antes de mim, né? Que se eu estou aqui hoje, eu agradeço aos meus pais e meus avós. Legal. Isso é muito importante, né? Esse reconhecimento, essa gratidão pelas nossas raízes, nossas bases, né? Isso é importantíssimo. E a senhora nasceu num lar cristão? Como é que foi o seu início lá? A minha família eram católicos, né? Praticantes. Aí depois de um certo tempo, eu devia ter mais ou menos uns 5 anos de idade, 4 para 5. Nós morávamos em Niterói, né? Aí meu pai comprou uma casa em Boa Vista. Naquela época só tinha nossa casa, a casa de uma senhorinha e mais uma outra família bem distante. Então só tínhamos 3 famílias naquele local. E ele trabalhava em São Gonçalo. E no serviço dele, ele escutou uma melodia que falava: sempre é Natal para mim. A minha vida é uma festa sem fim, sempre é Natal para mim. E aquilo mexeu com ele. Legal. Sabe? Aí ele foi procurar saber, né, lá onde estava tocando. E então evangelizaram ele e convidaram ele para ir à igreja. E ele foi. Ah, que legal. Aí no domingo a gente foi a pé, porque naquela época a condução era difícil. Qual igreja que foi? Você lembra? A primeira igreja foi Ponte Paraguai. Ponte Paraguai, eu me lembro como se fosse hoje. É pequena, mas eu lembro bem. As coisas boas assim eu tenho na mente, né? E a senhora, nessa época, já tinha irmãos? Não, eu sou a mais velha. Você é a mais velha, né? Primogênita. Meu pai tinha uma outra filha, que é a mãe da Viviane. Era mais velha que eu, mas não morava com a gente, né? Entendi. Então, eu sou a mais velha. Aí foi eu, meu pai, minha mãe e o Renato, que tinha 1 aninho mais ou menos. Seu Renato! Que legal, né? Aí nós fomos, né? Que bom. No Ponte Paraguai, e ele ali gostou, né? Se converteu. Aí mudou-se para Neves.
meu avô tinha uma casa em Neves, aí convidou para fazer a nossa casa no terreno dele. Aí ele fez e mudamos para Neves. Aí ele encontrou a Igreja Batista de Neves. Ah, legal. Aonde todos nós fomos batizados lá. Eu fui batizada lá pelo pastor Alberto Araújo. Eita, a memória tá boa, hein? Que legal. Alberto Araújo, é. E eu tenho uma lembrança muito boa do pastor, da esposa. Eu sempre frequentei casa de pastor. Sempre gostei muito. Que legal. Sabe? E a senhora se batizou quantos anos, a senhora lembra? Eu devia ter uns 9 para 10 anos. Que legal. Quando eu me batizei. Mas assim, nesse período, a senhora lembra assim de algum momento específico, ou um pouco mais velha, né? Onde você teve assim um despertar realmente, né? A gente fala um encontro, né? Não, algo assim que teve algo bem forte. Porque assim, a gente, desde pequeno, na casa do Senhor, a gente fica assim, não tem aquela experiência, não tem aquela coisa, né? Mas aí não, ó, eu pequena, com 6 anos, a gente já frequentando a igreja, né? 10 anos eu fui batizada, cantava no coro, meu pai era tesoureiro da igreja, diácono. Bem, família bem participativa, bem, né? Bem, toda a minha família, meus tios, todo mundo envolvido, né? Todo mundo, sabe, sempre muito, nossa família sempre foi muito envolvida em tudo na igreja. Que legal. Aí então, ó, eu mesmo só tive 4 igrejas batistas. Com a cidade toda. Participei de 4 igrejas. 4 igrejas na Porque sua foi caminhada na toda. minha caminhada, que foi a Batista de Neves, Sim. onde eu batizei, né? Participei de tudo. Aí a Igreja Batista de Neves convidou os membros que quisessem para ajudar na Igreja Batista do Paiva, que era a congregação, e ia formar a igreja. Sim. Então aí saiu um grupo de pessoas e meus pais foram. Só uma observação aqui importante, porque isso é importante, esse detalhe. Como é que é legal, não foi uma divisão da igreja, né? Não, Foi uma multiplicação. multiplicar. Ou seja, a igreja montou uma congregação, Isso. convidou os Convidou irmãos quem queria. para poderem ajudar. E, pô, isso é lindo demais. Aí Isso é saiu lindo demais. alguns membros da igreja, porque como a igreja de Neves já era grande, então tinha condições de ter assim, o pessoal de teclado, essas coisas. Aí saiu, como tinha muitos, né? Então saiu para ir ajudar. Então meus pais foram a gente chegou na igreja do Paiva, pequenininha. Aí dali cresceu, começou a fazer a obra, tem aquela coisa toda, entendeu? E aí ali eu cresci. Casei ali, pastor já é falecido, né? Assué. Mas eu tenho contato com os filhos dele, até com hoje. Os parentes, a esposa. Aí até então, hoje. Neves. Depois fomos para o Paiva. Isso. E a terceira, qual foi? Aí a terceira, aí eu do Paiva, quando me casei, aí mudei de bairro, aquela coisa toda, né? Aí eu mudei para o Porto da Pedra. Aí, só que, para mim chegar no Porto da Pedra, teve um detalhe muito importante. Conta pra gente, Muito importante, que algumas pessoas sabem. O que aconteceu? Quando eu mudei de Neves para Porto da Pedra, eu não tinha, assim, referência nenhuma de igrejas, né? Aí fiquei meio perdida, fiquei em casa. Mas sempre assim, a gente fica, né, sentindo aquela coisa, mas nada. Aí a gente vai deixando. É como um móvel que você não limpa todo dia, a poeira vai, né? Verdade. Aí acomodei. Aí teve um dia, a gente morando no Porto da Pedra, eu gostava muito de mudar. Sempre que eu achava uma casa melhor que a minha, vamos mudar. Aí fazia um ano a gente mudava. Então aí nós achamos uma casa melhor, assim, logo na outra rua, né? Perto da curva do S. Aí nós alugamos a casa e mudamos. Então no dia... Eu estava afastada da igreja ainda, né? Então, no dia que nós mudamos, o que aconteceu? Foi num domingo. Então, não conhecia ninguém naquele trecho, né? Porque eu morava ali, estava mudando, mudei naquele dia. Aí eu fazendo almoço, aí foi o pai da Viviane, meu esposo, aí saíram para comprar um refrigerante para a gente almoçar, né? Aí eu falei assim, Dene, que é o meu filho, o segundo filho que eu tenho, papai vem. Aí ele, vou abrir o portão para papai. Ele devia ter uns 3 anos. Aí ele saiu, eu ouvi o barulho do portão e demorando meu esposo de entrar. E o pai da Viviane. Aí eu falei, Johnny, por que o pessoal não entrou? Aí ele foi ver, não, mamãe, Dene não está aqui. Meu filho, meu Deus larguei do céu. panela, eu não Tudo sei mais onde foi parar nada.
Aí cheguei lá de fora, olhei para um lado, olhei para o outro. Era uma avenida, a nossa casa era a segunda. Tinha outra depois e tinha a primeira. Olhei, ninguém na rua. Olha, meu coração foi no... Eu fiquei, Jesus amado. Aí eu falei, Johnny, não sai daqui. Deixei ele dentro de casa, saiu eu e minha irmã e fomos procurar, né? Ele pequenininho, 3 anos de idade. E nada, e olha para um lado e olha para o outro, nada. Meu Jesus. Aí eu voltei, aí vinha a vizinha, passava assim na frente da minha casa, da última casa, eu perguntei a ela, você não viu um garotinho pequenininho aí vindo aí para ir na rua? Porque ela estava vindo da outra rua, que é a padaria, né? Ela, menina, vocês mudaram para aqui ontem, né? Que era de noite quando nós chegamos. Olha, uma criança acabou quase de ser atropelada agora por um ônibus. Um garotinho. Será que é o seu filho? Pronto, quando ela falou aquilo, eu desabei. Aí, olha, gente, vocês não sabem, um pai, sabe, só Deus mesmo, né? Aí, nisso, meu marido já vinha ele e o meu cunhado. Aí eu falei, meu filho, o Denis sumiu e a vizinha falou que uma criança quase foi atropelada pelo ônibus, na curva do S, quem conhece Porto da Pedra. Aí ele deixou o refrigerante na varanda. Saiu todo mundo. E saiu ele para um lado, eu para o outro. Aí quando ele vai, que ele vira a esquina, aí vinha um rapaz da esquina que era conhecido nosso, que conhecia a gente, foi até ele que tinha indicado a casa, sim, vinha com o Denis no colo. Ai, que graças aí falou, olha, ele quase foi atropelado pelo ônibus. Quando eu vi meu marido chegando com o Denis no colo, eu ajoelhei na rua mesmo. Ali na rua mesmo, eu ajoelhei, chorei e agradeci muito a Deus. Aí chegamos, entramos, cheguei em casa, abri a porta, fizemos uma roda, demos a mão, ali eu orei, chorei, todo mundo orou e chorou. Aí, pronto. Quando chegou a noite, eu falei assim, Haroldo, eu vou arrumar as crianças e vou para a igreja. Eu vou agradecer a Deus a vida do meu filho. Ele, nós já não agradecemos? Eu falei, não, mas é diferente. Olha, eu me ajeitei, nem roupa eu tinha naquela época, porque tinha muita calça comprida. Naquela época a igreja não usava ainda calça comprida, né? Eu sei que eu disse, eu vou assim mesmo do jeito que eu estou, porque a Bíblia diz que eu venho como estou, e eu vou. Amém. Eu peguei meus filhos e fui. E fui muito bem recebida na Igreja Batista Porto da Pedra. Aí quando eu cheguei lá, o pastor, o que aconteceu? Ele tinha sido meu professor de OSPB, que eu estudei em colégio evangélico. Né? Então no colégio só tinha, a maioria tudo era pastores, professores, as professoras todas eram... Entendi. Sabe? E aí eu falei, ainda bem que eu sempre fui uma menina... Já pensou? Ainda bem que você estava vendo a fita, né? Aí, quando eu cheguei lá, o pastor ele tinha sido meu professor. Legal. Aí eu fiquei lá, graças a Deus, e muito feliz. Aí comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na igreja. Aí tinha minha avó, que era dessa igreja, sabe? Aí foi, aí pronto. Juntou todo mundo num lugar só, então. Aí juntou ali, fiquei naquele... Aí comecei a trabalhar e trabalhei, olha, eu fui vice-presidente das senhoras, trabalhei na ação social. Quando eu saí de lá, eu ainda estava trabalhando na ação social. Trabalhei na ação social, fui conselheira das mensageiras, fui conselheira, líder das crianças, né? Que naquela época... Então, nessa época já começou, a senhora já começou a trabalhar com a questão social? Já. Aí, eu tinha 5 cargos numa igreja imensa, que a igreja era grande, tinha 200 senhoras, eu me lembro. Bastante gente. Mas mesmo assim, eu trabalhava com as crianças, trabalhava com a mensageira, trabalhava tem um nome porque mudou o nome, e também na ação social. Deixa eu te fazer logo uma pergunta logo de cara. Eu sempre tive essa curiosidade. Por que ação social? Ação social? Porque a senhora se identificou com essa questão. Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu cresci vendo meus pais ajudando as pessoas. Sempre, sabe, eu vim de um lar assim que nós sempre fomos assim muito de ajudar, sabe? O meu esposo mesmo, ele não sendo evangélico, mas ele tinha um coração, ele tirava a roupa do corpo se fosse preciso. Não, interessante que não tinha condições para ajudar, mas mesmo assim, né? Sempre. Não deixava de fazer, né? Sempre ajudando. Porque às vezes eu estou falando isso, que às vezes as pessoas pensam assim, eu só vou ajudar quando eu tiver uma condição financeira boa, quando eu tiver muita coisa para compartilhar. Quer ver algo que foi o que acho que foi o que
é assim, o que nos ensinou a ajudar. Sim. Meu pai trabalhava nessa, quando a gente morava ainda em Niterói, eu era bem pequena, mas eu me lembro como se fosse hoje. Na nossa casa só tinha o alimento daquela refeição. Sim. Uhum. E papai desempregado saiu para arranjar emprego. Então bateu na nossa porta uma pessoa, um senhor. E então ele tinha aquela única refeição, que era o meu prato, né? Mamãe repartiu para mim e ela. Quando aquele senhor bateu, ela pegou aquele alimento dela e deu para aquele senhor. Isso marcou você? Marcou, sabe? E quando meu pai voltou à tarde, quando ele chegou, aí ela falou assim: que bom, Jair, você arrumou um emprego? Eu disse assim: arrumei. Mas o interessante é que quando eu estava vindo para casa, eu passei em frente a um armazém e a pessoa me chamou para ajudar a limpar. Então, deu aquela limpeza no armazém, aí tirou de tudo da prateleira, limpou tudo direitinho, fez um saco imenso. Você pode levar para sua casa. Ali tinha arroz, feijão, açúcar, sal, carne seca. A partir do momento que a sua mãe, né? Foi. Então, foi isso que... Tava dando. Ela deu o que ela tinha. Porque às vezes você dá. Ela deu o que não tinha. É isso aí. Porque você dá o que está sobrando é uma coisa. Mas você dá o seu, você ia se alimentar, dá para uma pessoa que você não conhece, eu nunca mais esqueci disso. E a partir do momento que ela estava dando o dela, Deus estava já providenciando. Já estava providenciando. Com seu esposo. Olha que lindo isso. Muito bonito. Né? Assim. É algo muitas das vezes que a gente tem muita dificuldade de entender, né? Uhum. A gente sabe que igreja, né, de uma forma geral, a função da igreja é adorar o Senhor, é pregar as boas novas do Evangelho, é falar sobre a salvação de Jesus Cristo. Mas a gente não pode esquecer dessa vertente social também, porque é aqui e agora, né? A gente precisa pensar no eterno, né? A gente precisa pensar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e precisamos viver para a glória dele, né? E a gente estava conversando em off aqui, né? Uhum. Né? Sobre o livro de Tiago, né? Que fala da fé sem obras é morta, né? E é muito interessante. E por isso que eu queria saber essa história de onde veio. Veio disso aí. Porque quando você veio para a CIB, que é a sua quarta igreja, né? E última, né, tia? É o último, daqui só pro céu. Glória. E quando você veio para cá, ela assumiu, né, aqui na CIB também, esse papel social, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? A tia Rogilda encabeçou em muitos projetos, né? Principalmente os natalinos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as nossas experiências aí. Mas eu sempre tive essa tia Rogilda como referência aqui na CIB de ação social, né, do bazar, das roupas, da questão dos alimentos, né? Então, assim, isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque nós que somos pais precisamos entender que os nossos filhos estão observando o tempo todo as nossas ações, né? Então, uma ação, ela tem um impacto tremendo para uma vida, para uma criança, para o resto da vida dela. Entendeu? Então, assim, aí você vê a sua mãe pegando um prato de comida que era dela e não tinha outro. Não tinha outro. E dando para um desconhecido que chegou batendo na porta com fome. Cara, isso é aquele versículo, né? Tive fome e me deste de comer. Deste de comer, né? Lindo demais. Então, aí, isso, sabe, assim, eu cresci tendo, assim, aquela vontade de ajudar. Mesmo sem poder, mas eu sempre quis ajudar as pessoas, sempre quis, sempre amei, e via minha avó também sempre fazendo isso, então, sabe, aí lá no Porto da Pedra, eu fiquei nessa área, comecei também trabalhando, ajudando, distribuindo alimento, e saía com o pastor também, pastor Eli também, muito meu amigo. Então eu chegava, pastor, está precisando disso, aí ele, vamos, irmão Jesus, vamos agitar. Então lá a gente saía, ajudava, era levando porta, janela, telha, levava pessoas, às vezes eu marcava consulta, ele ia comigo, levava no médico. Então eu venho, sabe, assim, desse mover, assim, de estar sempre fazendo aquilo que posso, o que não posso. O que não posso. Na verdade, quem ama mesmo o reino, né? Não é trabalho, né? É um prazer. Não, é uma
coisa muito gostosa. É um prazer, né? A gente se sente tão bem quando terminava. Pastor, muito obrigado. Ele falou, não, irmão, estamos aqui para isso mesmo. Vamos embora, estamos aqui. Então, ele faleceu agora na Covid, né? Eu até falei, então, senti bastante, assim, a passagem dele. Ele também já descansa no Senhor. Mas também foi muito meu amigo, sempre que precisava, ele estava ali, um pastor muito amigo. Chegava na casa dele, ele ia para a cozinha, eu sentava lá, fazia cafezinho, fazia bolinho de chuva, e a gente tomava. Muito gostoso, muito mesmo. Eu tive uma convivência muito boa com ele e Ana Maria, tá entendendo? Entendi. Aí quando a senhora então sai de Porto da Pedra, como que a senhora chega na metrópole chamada Itaboraí? Aí também por motivo de mudança, né? Porque a gente morava lá no Porto da Pedra, mas meu marido bebia muito, estava bebendo muito, ele era da Marinha, né? Então, estava já eu vendo que a coisa ia ficar muito complicada. Eu falei, eu vou mudar daqui. Mamãe já morava aqui em Itaboraí, eu falei, eu vou para Itaboraí, quem sabe, né? Com a mudança, saindo dessa amizade, que alguma coisa melhore para ele. Entendi. Né? Então, aí nós vendemos apartamentos que tinha lá e tudo. Ele era assim, uma pessoa que não tinha muito juízo quando se tratava de certas coisas. Torrou o dinheiro todo da venda do apartamento, entendeu? Mas eu também não esquentava. Eu casei com 18 anos. 18 anos? 18 anos. Aí, David, te ganhou, hein? Casei com 18 anos. Então, a gente não tinha assim, muito aquela maturidade. Sempre fomos, graças a Deus, assim, tinha as coisas certas, né? Andar nas coisas certas. Mas, assim, essa coisa assim, de dinheiro, de casa, assim, a gente não tinha muita ainda, né? Estava muito novo ainda. Aí eu peguei e vim cá para Itaboraí. Aí já veio aqui direto para perto da igreja, da CIB? Ou... aqui em Itaboraí já... Nós estamos aqui já nós viemos já direto para cá. Só que antes de chegar aqui, teve um porémzinho também, que eu acho muito, muito importante, sabe o quê? Quando se trata assim muito de oração. Sim. A gente foi por esse motivo, foi o motivo que nós saímos de Neves, né? Eu saí de Neves aí vim para Itaboraí. Não, de Neves eu saí por da Pedra. Por da Pedra. Pelo motivo foi o seguinte. Nós estávamos fazendo a casa, eu casei e fiquei morando com meus pais. Eles aumentaram a casa, eu fiquei morando com eles. Então, aí a gente fazendo a casa para o aniversário de Johnny, aniversário de 2 aninhos, a gente ia fazer festa, mas queria, né, já fazer. Aí começamos a fazer a casa. Só que aí a casa ficou pronta, não estava totalmente acabada, mas já dava para se morar, já estava pintadinha e tudo. Aí um dia, meu marido, de manhã cedo, ele levantava às 5 horas. Nessa época, ele trabalhava no estaleiro Mauá. Ele tinha vale de alimentação. Sim. Naquela época, tinha um vale de alimentação. Então, naquele dia, ele falou assim, hoje você não precisa levantar para ajeitar a marmita, porque eu estou com vale de alimentação. Aí eu fiquei, né, deitada. E o Johnny, deitadinho assim no berço, com a mãozinha assim, orando. Pequenininho, ele ia fazer 2 aninhos, mas orando. Crente, menino crente. Jesus amado. Aí tá, a gente ouviu um barulho, né? Aí eu quase dormindo, aí ele, Rogilda, levanta depressa, Rogilda. Aí correu, pegou Johnny no berço, vem. Aí quando eu abri o olho que eu fui ver, bati uma pedra. Ela tinha, acho que 8 toneladas, na porta do meu quarto. Meu Deus. Ele estava no banheiro tomando banho e ele ouviu o barulho. Então, quando ele saiu, ele só viu aquela pedra enorme dentro de casa. Isso saiu até no jornal. Até pouco tempo eu tinha até o jornal guardado ainda, entendeu? Meu Deus. E aquela pedra ali, na beira do nosso quarto. Nós saímos, aí fomos lá para fora. Aí meus pais ouviram o barulho, bateram na porta. Gente, o que houve? Ele tremendo, né? Nós tivemos que passar por cima dela, assim, com a cabeça encostadinha na laje. E conseguimos sair. Aí os vizinhos também já vieram, todo mundo, chamou o bombeiro, aquela coisa toda. E ali, mamãe falou assim, olha, foi o anjo do Senhor que estava aí. Johnny estava orando, pequenininha, a criança já estava orando. Aí, Johnny. Aí parou.
Tem história. Johnny, ó, quero você aqui nessa mesa, hein, também, pra contar essa história aí também. A pedra parou na porta do quarto. Podia ter morrido eu, ele Mas e Deus tinha um Johnny. propósito pra vida dele. Tinha, Deus já tinha um propósito na vida Tem dele. abençoado muitas vidas. Não, e ele também, é bom mesmo ele também tem lá As as histórias dele para contar, mas ele foi desenganado, sabe? O médico me chamou e falou. Ele ficou 3 meses internado no Menino Deus. E o médico falou: mãe, olha, tá vendo isso aqui? Se aumentar mais um pouquinho, seu filho morre. Entendeu? E a gente ali orando, pedia a todo mundo que a gente conhecia, a igreja toda orando, porque ele teve tipo leucemia. Entendi. Sabe? E então aquela doença não tinha. O médico disse que não. Depois o médico mesmo falou assim: olha, quem curou você foi Deus, não foi eu não. O médico falava. Quem curou foi. Então já quer dizer, Deus já tem aquele propósito na nossa vida. Sempre cuidando de vocês. Sempre né, cuidando, família. sabe? Sempre cuidando. Quer dizer, não era para nossa morte. Entendi. Então, e aí você chega em Itaboraí, como é que você conhece aqui a CIB? Como é que você chega aqui na CIB? Aí eu cheguei aqui em Itaboraí, aqui foi muito bom. Eu lá de casa, eu escutava os hinos. Lá de casa, porque naquela época tinha corneta na igreja. A gente ouvia longe os hinos sendo cantados. É mesmo? Tinha. Aquela corneta que ficava no alto. Isso, assim. lá em cima, sabe? Pra quem não sabe, é como se fosse um megafone, né? É. Peraí, calma aí, pra falar nesse megafone, mais ou menos. Pra quem não sabe, porque nessa geração, tia, não sabe, né? É. Então, isso, só que bem grande. Bem grandão. Bem grande. Aí ficava lá em cima lá em da igreja. Cima, e aí lá de casa ficava tocando os hinos. Tocava, a gente ouvia. Rapaz. Aí a gente ouviu. Aí eu fiquei assim, não, eu tenho uma igreja por aqui, eu vou descobrir. Porque eu não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu quando eu mudei, que eu fui pro Pôr da Pedra ficar fora da igreja, entendeu? E aqui também, na época que você chegou, tinha poucas casas também, né? Pouca, era bem pouca. Poucas casas. Agora é um bairro bem populoso, né? Mas naquela época tinham poucas, entendeu? Entendi. E a gente... Aí eu falei, não, amanhã eu vou sair, vou achar essa igreja. Aí eu saí, acho que domingo culto, acho que foi na segunda-feira, acho que era o culto das mulheres aqui, acho que era segunda-feira. Aí eu saí de manhã cedo, aí vim andando, eu fui andando até ali, até a Sueli. Sim. Eu cheguei até ali, aí eu disse, não é aqui, tem que ser mais para cá, porque para lá de casa eu escutar, não é para lá, é para cá. Eu voltei de novo procurando a igreja. Aí o que aconteceu? Eu encontrei com a irmã Nazaré, as 2 Nazarés, a irmã Marinete, a irmã Teresina, todas já estão na glória. Encontrei com elas. Aí eu perguntei, minhas queridas, vocês são por acaso aqui, não sabem informar que tem uma igreja batista aqui, não? Elas, não, nós estamos vindo de lá agora. Aí pronto. Aí juntou tudo. Aí conversou comigo, aí me explicou direitinho o horário, eu falei, pode deixar que domingo... Mas aí já era constituída a igreja? Era congregação. Congregação ainda? Era a congregação. Da PIB de Itaboraí. Era pequenininha, bem pequenininha mesmo, tinha plantação no quintal, tinha batata, beleza, é mesmo, tia? Era. Beleza. Batata. Mesmo vinha para a igreja e já levava Não, já chegava o almoço. aqui, fazia o lanche. Fazia o lanche já? Fazia o cafezinho. Nada tudo na hora. Show. Muito bom, sabe? Aí eu vim e estou até hoje. 30 anos de CIB, né? Esse ano a gente está comemorando 30 anos da nossa Constituição aqui, né? Como igreja, oficialmente, né? E eu fui... aqui, a minha carta foi a primeira carta que chegou aqui na igreja. Porque eu logo falei com o pastor lá da primeira, esqueci o nome dele, pastor está aposentado. Esqueci agora também. Zezé, eu vou né? lembrar, eu vou lembrar então, o nome dele. Esqueci, não, eu sei quem é. Então, aí o que aconteceu? Altamiro. Pastor Altamiro. Aí eu falei, pastor, eu quero a minha carta, né? Tirar minha carta para aqui. Aí ele falou assim, não, irmã, deixa, porque nós já vamos, agora aqui, para esse mês que vem, né? Já vamos organizar a igreja. Entendi. Mas a senhora então frequentou um pouquinho a PIB? Chegou a frequentar a PIB? Não, porque eu já vim direto para a congregação. Direto para a congregação, entendi. Aí eu falei com ele, porque tudo da congregação é resolvido, né? Aí eu falei com ele falou assim, não, a irmã espera que essa sua carta vai ser a primeira, já vai entrar nesse expediente da igreja como a primeira carta. Entendi. Aí a senhora chegou aqui, já teve Aí eu fiquei, aí fiquei aqui, naquela época eu tinha
ainda o pastor Cornélio, que né, não era pastor ainda, era, legal. Sabe? E aí, como é que foi esse primeiro encontro aqui, né? Que você lembra das pessoas, assim? Lembro. Logicamente, né? Pastor Rubílio, Rosinda, Jaque. Jaque pequenininha, Viviane, um pouquinho, entendeu? 2 Pimenta. Aí tinha, os membros da maioria já estão na glória, né? Mas lembro de todo mundo, sim. Que legal, tia. E assim, uma trajetória, né, tia? 30 anos. 30 anos, Quase a minha idade. A gente reunia aqui, nessa direção, lá embaixo. Aqui embaixo. E tinha um pé de mangueira, a gente está reunido, a manga caindo. Pô, beleza? Estamos conversando aqui do rei. Falando sobre reino, chega a manga aqui na hora, eu chupo a manga. Não, assim, o que eu fico pensando, assim, acho legal, é essa simplicidade, né? A simplicidade da igreja, né? Logicamente, a gente fica muito feliz também que a igreja cresceu, montou uma estrutura física muito bonita, muito grande, né? Para atender melhor os membros. Mas a gente falou, né? A gente honrar os legados, né? A gente lembrar daqueles que construíram. Pavimentaram a estrada para a caminhada, para a gente poder caminhar. Por isso que eu sempre falo isso e bato muito isso, né? Para você que é jovem, para você valorizar os mais idosos. Nós precisamos valorizar vocês, honrar o tempo todo, porque vocês, né, seguraram, né, muita coisa aí antiga, muita coisa que, né, passaram pelas transformações, né, na igreja, né? Porque a igreja teve a gente, nessa caminhada toda, a gente vê, porque eu me lembro que quando eu era pequena, a gente lá em casa, a gente manhã cedo acordava banho todo mundo, que era Ruth, Renato, Rogilda, Roseli e mais a minha irmã, que depois nós pegamos, né? Então eram 5 para tomar banho, mamãe e papai, todo mundo se arrumava e caminho da igreja. Terminava o culto, ensaiava aquela coisa toda, passava na Feira de Neves, passava na feira, fazia a feira, chegava em casa, banho, tomava banho, almoçava. Já a roupa já no lugar, papai sentava ali, lia o jornalzinho dele, todo mundo, vamos embora, a gente ia para ar livre. Aí sair de casa mais ou menos umas 3 e pouca, 4 horas assim, ar livre até as 5, dali direto para a igreja. Aí, já emendava, né? Já, era assim. Desses 30 anos, que a senhora está aqui com a gente na CIB, graças a Deus por isso, a senhora tem alguma experiência assim, que marcou a sua vida nesse período? Só que assim, como é muito tempo, eu vou dar uma moral para a senhora, deixar de contar 2. A senhora lembra assim, poxa, que aquele dia realmente, ou esse acontecimento específico. Sabe que tem muitas histórias, não, né? Tem muitas, mas assim, eu tenho o pastor Orbílio, sabe, como um pai, um amigo, um irmão, uma pessoa muito querida, que ele realmente é muito amigo. E eu, quando vim para cá, a gente estava aqui, eu estava morando de pouco, porque assim que eu vim, logo eu corri para ajeitar, para vir, né? Para não ficar fora. Solta de novo. Isso, de novo. Então, eu tinha pouco tempo aqui de membresia. Aí a minha casa lá teve um temporal, a casa foi toda embora. É mesmo? Tio? Caiu tudo. O vento carregou tudo, o vento levou. O vento levou. Literalmente. Literalmente, carregou tudo. Então, aí mamãe e papai ficaram onde eles estavam sentadinhos, só ficou a mesma parede do banheiro, porque o resto foi tudo. Aí eles foram internados, que se quebrou todo, mamãe na cabeça, se ralou toda. Então, a vizinhança, aí o vizinho aqui, o pessoal foi muito legal. Não conhecia a gente estava aqui de pouco, né? Novo, né? Mas aí arrumaram uma casa para mim lá embaixo, na ampliação ali. Aí eu mudei para lá. O pessoal ajudou a fazer mudança, aquela coisa toda, porque o quintal realmente caiu tudo. Nós não morremos porque não estava na hora também, para você ver, entendeu? Porque também carregou tudo. Telha a gente não sabe até hoje onde que parou a telha. Sabe, voou tudo embora. E então, aí nós ajeitamos, né? Os vizinhos ajeitou, tinha uma casa vazia, nós ficamos lá. Aí, naquela época não tinha telefone, como hoje, internet. Essas coisas, né? Mas aí o pastor aqui ficou sabendo que tinha acontecido alguma coisa lá na minha casa. Aí ele, Rosinda, naquela época ele tinha um carrinho azul, um carrinho igual uma caixinha de fósforo. ele sabe, não me lembro que marca era daquele carrinho. Eu sei que ele saiu por ali. A Fit 147, caixinha de fósforo. Uma caixinha de fósforo. Ele sempre lembra desse carrinho. Eu sei que eles foram por ali pela rua até encontrar minha casa.
Aí bateu, até me assustei, que eu estou vendo aquele carrinho azul lá no meu portão. Isso o pastor chegou lá, foi muito amigo nosso, sabe? Legal, eu fiquei muito coisa assim. Aí eu disse, não, a igreja minha é essa aqui mesmo, eu tenho certeza, porque o pastor foi procurar a ovelha onde estava. Amém. Legal. Sabe? Foi muito E legal. a gente fazer uma pergunta aqui. O pastor Billy era muito bravo nessa época? Não, Não, pastor, sempre foi tranquilo? Sempre foi tranquilo. Sempre. Porque antigamente tinha um bigodão, né? É. Santos Dumont. Ah, que legal. Essas histórias são maravilhosas. Então, assim, a igreja estava presente, né? Presente. Te ajudando, né? Nas E necessidades. aí eu, aqui, né, esse tempo todo... Ó, teve outra coisa também para ver como a gente serve e a gente é servido. Sim. Às vezes, quando alguém fala mal, eu falo, olha, vocês podem falar mal de quem vocês quiserem, mas não fala mal da minha igreja, não. Perto de mim, não fala mal da minha igreja, porque eu não deixo. Entendeu? Eu não concordo que fale mal, porque as pessoas são muito ingratas. Uhum. São muito ingratas. Às vezes sai da igreja e sai falando. E isso não é de Deus, né? E eu passei um período da minha vida quando o meu esposo, porque ele bebia muito, sabe? Então, e olha, tem mais de meia, se for contar tudo. Não, conta um pouquinho pra gente, tem tempo. Mas assim, eu sempre fui muito de oração. Eu aprendi a amar a oração com a minha avó, sabe? Vovó era mulher de oração. Vovó ela morreu com 99 anos, ia fazer 100. Ela conheceu o neto, bisneto e já ia tataraneto. Então, eu aprendi a amar a oração, sabe? Mesmo nova, bem nova mesmo, mas eu sempre gostei de estar junto das senhoras em oração. Eu aprendi e a gente viver e a gente vê o resultado da oração. A gente vê Toma Deus... posse realmente, né? a gente vê Deus agindo na nossa vida, sabe? Amém. Porque, olha, falar de oração, às vezes a pessoa assim não... Só voltando lá atrás um pouquinho, Johnny quando tinha porque Johnny nasceu com um problema seríssimo no sangue. Então ele teve que fazer transfusão de sangue, aquela coisa toda. Até abrir um parênteses aqui, as pessoas, às vezes, jovens, quando vão se casar, às vezes não querem fazer aquele exame de sangue, aquela coisa, mas é uma boa, tem que fazer. sabe? Porque eu não quis fazer, depois eu me arrependi, entendeu? Entendi. Então tinha aquele sangue, o meu, do meu marido, então meu filho nasceu com um problema seríssimo, sabe? E o que acontecia? Quando a gente saía de noite, ele dava crise, ele pequenininho, antes de ser internado, dava crise e a gente saía, muitas das vezes, olha, nós saímos só com a carteira, porque já não tinha mais o que gastar de remédio. E eu me lembro, mamãe ficava em casa orando, papai orando, e meu marido, eu vou na fé, sabe? Olha, pastor Rafael, eu digo a você sabe o que você sair de casa com o filho, meia-noite, andando a pé numa rua, e confiando em Deus e pedindo a Deus para ganhar você? Você assim, eu vou levar, porque tinha um médico lá, que ele atendia qualquer hora que chegasse. Sim. E eu falei, eu vou levar meu filho lá. Mas era particular, nós não tínhamos dinheiro, nós fomos pela fé. Você acredita que quando nós estávamos quase chegando no consultório do médico, eu me lembro como se fosse hoje, clarinho, meu filho no chão, assim, aquela nota abertinha. Foi a consulta do meu filho. Certo, acharam? Certinho. O dinheiro da consulta. O dinheiro da consulta. Sabe? Impressionante. A gente confiar em Deus, você sair, eu vou pela fé. É isso que é ir pela fé. A fé realmente é a manifestação das coisas que a gente não vê. A gente não vê. É aquela escada que a gente tem que pisar sem ver o degrau. Isso. Você andar sobre as águas sem ver. É impressionante, né? Então, assim, a gente tem muito, né, a contar. Se for contar mesmo, deixa eu perguntar então assim, a senhora contou a história da sua casa, né, que teve problema, né? O pastor Bílio, a igreja, né? Através do pastor, né? Esteve presente. E a senhora tem algum acontecimento ou alguma coisa assim que te deixou triste aqui na CIB? Triste? Ou na sua vida cristã, na caminhada? Alguma coisa que a senhora viu, ouviu, ou alguma coisa que aconteceu? Porque a gente não está isento disso. Algum episódio? Olha, que deixou assim... graças a Deus, às vezes as pessoas falam, conversam, eu falo, gente, graças a Deus, eu acho que eu sou cega, surda, muda, porque eu não vejo nada, graças a Deus, não tenho, 30 anos que eu estou aqui, eu nunca tive, sabe, nenhum com ninguém, nada para dizer assim, poxa, então aí
fica difícil para mim. Não, mas eu sabia que você ia falar isso. Que eu não tenho, assim... Às vezes a pessoa chega e gosta de, né? Aí eu falo, não sei, meu filho, só que é com você, comigo não. Às vezes as pessoas conseguem... Porque sabemos que seres humanos reunidos no mesmo lugar... Né? Tem. Em casa existem os atritos, é uma família, né? A igreja é a extensão da nossa família, da nossa casa, né? Seja na CIB, seja na PIB, das Pedras, qualquer igreja, né? Assembleia. E a gente precisa entender que às vezes a gente dá muita ênfase aos defeitos e esquece as qualidades e deixa de viver a comunhão na plenitude dela, da comunhão, muitas das vezes por coisas bobas. Eu às vezes, quer ver, eu fico a irmã hoje veio com vestido vermelho, eu não gosto da cor vermelha. Eu fico chateada com isso, porque eu acho que isso é meninice, é criancice. Imaturidade, né? Isso, a pessoa precisa crescer. Gente, não pode. Aí eu fico doente com essas coisas. Que isso, gente, que esse mimimi, o povo está muito assim, cheio de... Não me toque, sabe? Se eu olho para o David assim, já achou que eu já estou achando alguma coisa errada nele, que estou reparando a roupa dele, eu nem sei que roupa ele veio, sabe? Então as pessoas estão muito assim. Você olha para quantas e quantas vezes, gente, quantas pessoas chegam aqui, irmã, eu saí da igreja por causa disso. Eu falei, minha irmã, isso é coisa do inimigo, botou na sua cabeça, minha filha, não é isso não. Porque eu passei na rua, irmão, ele não me viu, que eu falei, minha filha, eu passo na rua, não vejo ninguém. Então, sabe, você não pode ficar julgando, né? Porque aí a pessoa parece que fica procurando um motivo para botar defeito, sabe? Então, aí fala, porque fulano, porque a gente não visita isso e aquilo. Gente, eu não sei, comigo não acontece nada disso. Sabe com vocês? Comigo não acontece. Não acontece. Olha, eu operei, eu me lembro que nós estávamos aqui numa semana de missões, naquela época a gente fazia a semana toda, e eu era responsável pela programação da semana toda. Aí foi segunda, terça, quarta. Quando chegou na quinta-feira eu passei mal, aí não pude vir, eu pedi, falei, pastor, coisa e tal, aí ajeitamos, né? E quando chegou no domingo, eu sei que eu operei no sábado, a vesícula. Foi também uma coisa, também, não morri também, mas eu vi a morte de perto, sabe? Também foi, isso aqui eu até já contei lá na igreja, já contei, não sei se você estava aí na época quando eu contei. Não estou lembrado, não. Tá, não, né? Quando eu contei do acontecido. Então, quando foi no domingo, só podia entrar 2 pessoas. A igreja estava quase toda lá no hospital. Aí. Pastor Rosinda, a irmã Eliane, o pastor Wellington. Olha, tinha jovem pra caramba. Aí eu falei, a igreja quase toda lá não entraram, porque o hospital não deixou. Não deixou, mas mesmo assim minha cama tinha umas 10 pessoas revezando, toda hora entrava um, entrava outro. Eu falei, gente, eu não tenho o que falar da minha igreja, não tenho. Recebi visita assim, direto lá em casa das pessoas depois que eu operei e tudo, sabe? Então, eu não tenho o que falar, não tenho, sabe? Eu não posso inventar. Amém. É um exemplo, gente. Eu fiquei muito feliz, né, de trazer a senhora aqui, justamente porque, até abri a Bíblia aqui, 1 João capítulo 3, a gente já leu antes, vou ler de novo, porque através da senhora, fala senhora com todo carinho, né, eu aprendi a ver e enxergar mais o outro. Né? Porque às vezes a gente está na igreja, dentro da igreja, dentro do contexto religioso, né? E muitas das vezes a gente acha que a gente vem para a igreja encontrar Deus, né? E de fato encontramos, né? Mas a gente sabe também que Deus está no outro. Né? E Deus está no necessitado. Se eu não amo o meu próximo, que eu vejo, como que eu vou amar Deus que eu não vejo? Então, assim, a senhora me ensinou a enxergar o outro, né? Através das ações sociais. E aqui eu vou abrir, né, um pouquinho desse testemunho. Todo final de ano, né? Tia Rogilda aqui na igreja, ela colocou um objetivo, né, um propósito de dar uma cesta de frutas, né, para algumas pessoas da comunidade necessitadas, né, as pessoas que não têm condição de montar, né, de ter uma ceia, né, algumas frutas, né.
E a gente encabeçou por um tempo, né, tia? Só paramos na pandemia. Paramos por causa da pandemia. Mas mesmo assim, ano passado, ainda 2 famílias foram. 2 famílias, né? E quantas experiências nós tivemos, né? Muita coisa. Muitas experiências. Muitas casas que nos receberam. E a gente... É porque isso aí, às vezes, a gente não abre para a igreja. Né? A gente não tira foto para ficar postando o tempo todo, a gente não usa rede social. É porque eu sempre aprendi isso com o pastor Eli, ele sempre falava que não tinha necessidade, que o que uma mão fazia, a outra não precisava saber. Entendeu? Então eu ajudei muitas pessoas aqui na igreja, sabe, tudo que deu para fazer, mas somente quem sabia era eu e o pastor. Sempre eu falava para o pastor tem que saber do que se passa na igreja. Sim. Mas mais ninguém. Eu sempre tive esse cuidado de... Por isso as pessoas sempre, eu falava, pastor, mas... Não, irmã. A irmã faz, Deus está botando para a irmã fazer e faz. Então, eu sempre tive muito cuidado de ajudar, mas sem que outras pessoas... Eu sei que talvez, nunca chegou assim, né? De falar comigo, não, mas às vezes eu calculo que talvez algumas pessoas, às vezes, até poderiam ter falado alguma coisa, mas... Nunca assim na minha frente, ninguém nunca falou nada, porque eu sempre quis manter... Sabe, a pessoa, porque, poxa vida... Ficar expondo, né? Isso, eu não gosto, sabe? Então, eu jamais eu iria expor as pessoas. Eu aprendi isso com o pastor e eu disse, não. E outra coisa, aqui, esse Doe Natal Feliz, né? Doe Natal Feliz, O que aconteceu? Olha só, tudo que passa na nossa vida, Deus permite coisas na nossa vida... depois a gente entende o porquê. O que aconteceu? Quando meu marido ele abandonou a Marinha, não quis mais ir para o serviço, e eu só orando no joelho, orando, então tudo foi muita resposta de oração, porque depois ele abandonou o serviço, ficou 1 ano, não ia mais, e o pagamento caía todo mês certinho, o pagamento dele caía. Quando o pagamento dele não caiu mais, eu falei, agora vamos para a Marinha para saber e lá resolver. Lógico que ele estava errado, né? Sim. Mesmo assim, ele recebeu durante 1 ano. Eu que recebia. Aí começamos a resolver tudo, coisa. Teve internação dele. Olha, mas tudo Deus agindo. Quando eu cheguei com ele, porque aí eu não tinha mais o dinheiro, né? Sim. Aí a Marinha mandava o carro aqui na minha casa para buscar, para levar para o Rio, para fazer exame, aquela coisa toda. E quando o carro levou a gente numa clínica da Marinha lá em Botafogo, acho que é Botafogo no lugar. E o médico olhou para mim, conversou comigo primeiro, e olhando para o meu marido. Aí falou para ele assim, olha, eu vou... Ele abonou 1 ano de serviço do meu marido. Mas agradeça a ela, que você tem uma esposa. Tá entendendo? Entendi. Abonou 1 ano de serviço. Porque senão ele estava perdido, né? Entendi. Aí, dali começou aquele processo de andar, para ajeitar tudo, aquela coisa toda. E nesse período, sabe, a igreja me ajudou muito, o pastor me ajudou demais. E a gente ali orando. Quando nós fomos, a última vez que eu fui na Marinha, chegou lá, aí o engenheiro ainda falou assim, olha, ele deve ser encostado, né? E depois de 1 ano vai voltar, coisa e tal, e... Aí quando eu pedi às meninas aqui na igreja, que era para estar orando, que naquela hora eu ia estar na Marinha, 10 horas da manhã, a gente ia estar ali falando com o almirante da Marinha. Olha, ele entrou lá na sala e eu ficar num cantinho, orando, falando com Deus, daqui a pouco ele volta e me entrega o papel. Sei, vê aí, ele estava tão nervoso, vê o que foi isso aqui. Eu li, vamos para o departamento social, você está aposentado. Aí que eu cheguei e falei para o sargento, ele falou assim, mas isso não acontece, não era para ter feito desse jeito, mas ele mandou, né? Está aposentado. E ele foi aposentado, entendeu? Então, tudo a gente vê a mão de Deus. E a igreja me ajudou nesse período que ele ficou, quando suspendeu o pagamento dele, até eu conseguir, sabe, a aposentadoria, levou mais ou menos aí uns 7 a 8 meses, sem 1 centavo. A igreja nunca me deixou faltar nada. Por isso que eu digo, ninguém fala mal da minha igreja. Não fala porque eu fico brava. Então, eu tinha ajuda da igreja para tudo que eu precisava, sabe? Então, tudo.
tudo. Eu não fiquei no escuro, não fiquei sem gás, não fiquei sem alimento, porque a igreja me ajudou. E então aí como é que vem essa coisa que, sabe, que me deu assim de fazer, ajudar os irmãos, uma cesta de Natal? Por quê? Porque nesse período que eu estava sem o pagamento, aí não chegou no Natal, que aí eu lembrei, né? No Natal eu sem nada. Aí eu escutei uma pregação do apóstolo Hernandes, e eu tomei posse daquilo que ele falou. Amanhã, antes da meia-noite, você vai ter de tudo que você não teve durante um ano na sua mesa. Eu tomei posse daquela palavra. E eu falei, amanhã, em nome de Jesus, eu vou ter tudo isso que eu não tive durante o ano na minha mesa. Pastor Rafael, chegou dia 24, né? Aí tá ali, meio-dia. Senhor, eu estou em posse. 2h da tarde, Senhor, eu estou na mesa. 4h, Senhor, eu estou esperando. 5h. Eu falei, não, Deus não mente. A palavra de Deus, Ele não mente. Quando Ele fala, Ele cumpre. Nosso Deus, Ele cumpre o que fala. Amém, glória a Deus. Ele cumpre. E o que aconteceu, pastor? Quando faltava 15 para meia-noite, chega o carro do meu filho na minha porta. Ele e a esposa com umas coisas assim imensas. Aí botou na minha mesa mais de tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Eu falei, tá vendo? Esse Deus que eu sirvo, amém, Ele não falha. Ele não falha. Se Ele prometeu, você pode agradecer, canta o hino da vitória, porque Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se Ele promete, Ele cumpre. Não, pois é. E a palavra de Deus, ela, às vezes, faltando assim, 2 minutinhos, se cumpre. O meu esposo, eu tinha aquela promessa que ele um dia ia aceitar Cristo. A minha vontade era ele aceitar e a gente ir para a igreja junto. Juntos, né? Junto ali, porque ele sempre ajudou, entendeu? Ajudava quando eu saía com as crianças, com as mensageiras, ele ajudava, levava, ajudava a entregar em casa. Isso tudo ele sempre fez, ele sempre gostou muito. Mas não foi, né, do jeito que eu queria. Olha, ele caiu, ficou ruim. Quando ele foi internado na São João Batista, eu sei que foi, e eu falando, Senhor, ele não vai morrer, porque você tem promessa, que o Senhor falou que ele ia aceitar antes de partir, então ele não vai morrer agora. Ele em coma. Eu falei, não, meu marido não vai morrer. Pelo menos enquanto ele não aceitar Cristo. Pastor, faltando um pouco, estava na hora da visita. Aí nós chegamos, estávamos ali, porque aí, nesse dia, Johnny estava lá com ele, aí Johnny foi para casa e eu fui, a gente revezava, né? Mamãe falou assim, vai que seu marido vai morrer hoje. Aí eu me arrumei correndo, fui, aí fiquei, Johnny veio. Aí eu fiquei ali na cama, eu orei, li o Salmo, repeti Salmo 23, Salmo 91, ali com ele, e ele ali em coma. Quando chegou a visita, entrou uma senhorinha, magrinha, sabe, assim, igual a mamãe. Entrou, chegou lá, eu posso orar pelo seu esposo? Eu falei, pode. Aí pediu o pessoal para sair. Ela pegou um folheto, botou-se na testa dele e começou a orar. Quando ela botou o folheto, ele abriu o olho. Ele abriu o olho e ela perguntou a ele. A pergunta. O que ele fez? Levantou a mão. Aí ela acabou de orar e saiu. Quando ela saiu pela porta, ele começou. Aí eu comecei a dar massagem nele. Eu falei, meu esposo está morrendo. Meu Deus. E eu dando massagem, eu chamo o médico, chamo a enfermeira. A enfermeira, não, ele está muito ruim mesmo. Eu chamo o médico. Quando o médico chegou, eu estava dando massagem nele, o médico continuou fazendo massagem, depois fizeram aquele coisa nele. Aí ele faleceu. Aí depois todo mundo me perguntou, quem estava na visita, o que foi aquilo? O que aconteceu? Que ele acordou, abriu o olho, levantou a mão. Eu falei, ele aceitou a Cristo. Meu Deus. Nunca é tarde demais. Que história linda. Antes de morrer. Porque Deus tinha promessa que ele ia aceitar. E ele é uma pessoa muito boa de coração. Isso é uma pergunta. Você viu a mulher depois? Oi? Você viu a senhorinha depois? Não, ninguém no hospital viu aquela senhora entrar. Ninguém viu. Eu pergunto, ninguém viu. Eu imaginei. Ninguém viu. Não, Jesus. Sobrenatural, tia. De Deus. Quer dizer, a gente às vezes fica assim, Senhor, mas está demorando tanto para acontecer.
Mas, sabe, entendeu como é que é o tempo de Deus? Então, a forma dele agir. O modo de Deus agir, gente. Totalmente... A gente espera uma coisa, ele espera. Então, assim, essa coisa assim, de querer ajudar e tudo, mas porque eu fui muito ajudada. Isso que eu ia falar, porque é uma forma também da gente expressar o amor, né? A gente estava falando sobre isso, né? E a forma também porque você recebe tanto de Deus. Você quer retribuir. Você quer transbordar. Entendeu? Né? Eu vou ler o texto aqui, que a gente leu antes, muito lindo. 1 João capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Quando nós saímos para fazer algumas visitas, né, e nós fomos numa irmã ali perto daquela igrejinha, descendo, perto da sua casa, e ela nos recebeu de uma forma assim, uma gratidão. Eu me emociono quando eu lembro da cena. Eu estava esperando, porque ela era mulher de oração. E ela falou: eu estava orando, esperando que Deus respondesse as minhas orações, e vocês são a resposta da oração que eu estava fazendo, que eu não tinha nada para comer. E quando a gente chegou ali, eu falei assim: isso é amor, isso é manifestação do amor de Deus. Porque muitas das vezes a gente fala, mas as palavras elas vão ao vento, né? Mas quando a gente materializa isso em ação, em atitude, em verdade, em amor, em gratidão, né? Isso faz toda a diferença. Olha, isso faz diferença para quem recebe e para a gente que está fazendo. E a gente eu seria ingrata se eu de alguma forma não fizesse algo por alguém. Eu seria ingrata. Então, aquilo que Deus fez por mim, eu tento, né, passar mais à frente, porque conversando às vezes com o Johnny, né, ele fala assim: mãe, a gente hoje entende tudo que nós passamos, a gente entende tudo é plano de Deus. Às vezes eu aprendi a não reclamar, não queixar de nada do que eu passar na minha vida, jamais reclamar, porque eu sei que Deus tem um plano, a gente não sabe o dia da manhã, Ele tem um plano para a gente, né? E as coisas que Deus tem para nós a gente não imagina. Infinitamente maiores do que a gente imagina. E a nossa igreja, a CIB, às vezes as pessoas falam que eu digo que é ingratidão, porque, sabe, nosso pastor, ele tem essa coisa assim também, ele não é de falar, mas de ajudar o próximo. Eu falando você, o meu marido, quando faleceu, eu fiquei 1 ano e 7 meses esperando a minha pensão. Porque eles colocaram tudo quanto foi tipo de impedimento. Sabe, mas eu jamais reclamei, nada. Conversava com o pastor, ele: irmã, a igreja está aqui para isso. Então, olha, durante 1 ano e 7 meses, eu tinha que estar indo no Rio. Eu tinha que estar indo lá no Rio, tinha que levar eu e o Tiago. E indo lá no Rio, quer dizer, daqui para o Rio é condução. Né? A igreja, ali o pastor, Marcelinho vinha. Era o lanche, era a passagem. Eu ia voltar: pastor, não sabe, irmã, calma. Depois me pediram, eu tinha que ir no jornal para achar, porque quando ele foi para o quadro da Marinha, saiu no Diário Oficial. Entendi. Me pediram o Diário Oficial. Nossa. Eu falei: gente, onde que eu vou achar esse Diário Oficial? Sabe, mas aí eu orava e tudo, o pastor orientando, coisa e tal. Também a gente vai entregar. Depois implicaram com a minha certidão de casamento, a letra, o Haroldo era com H. Então o H, a letra dele quase não estava dando para ver. Entendi. Sabe? Me pedi, olha, aí lá fui eu procurar o cartório onde eu tinha feito, o cartório não existia mais. E anda. Então, tudo isso. Aí eu me lembro que eu encontrei com uma irmã na rua, ela falou: irmã, vai estar tudo bem. Eu sei que quando eu cheguei, achei o cartório, porque eu andei de Neves até
lá no não sei o que da Cruz. Eu sei que eu dei uma volta por lá até achar onde era o cartório. Aí, quando cheguei lá, a menina falou assim, né, eu não posso fazer isso não, mas eu mesma vou adiantar isso aqui para a senhora, já que a senhora está vendo tão longe. Ela disse que tinha que esperar o juiz, não sei o quê. Eu sei que ela foi lá dentro, foi no livro, tirou direitinho, me deu a certidão novinha. Ela falou assim, eu não posso fazer não, mas ela ficou com pena de mim. Eu falei, não é pena não, isso é o anjo do Senhor. Porque antes de eu chegar aqui, alguém já estava orando por mim. Amém. E falou que era para mim ir, que Deus estava na frente. Amém. Então, coisas que vai acontecendo assim na nossa vida, né, que a gente vê a mão de Deus, e nisso tudo sempre eu vi o pastor Orbílio, sabe, sempre me ajudou em tudo. Não me faltou nada, Rafael, nada. Então, como é que eu vou ficar parada vendo, às vezes, alguém passando alguma coisa? Aí eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu gostaria de... Aí ele me entregou o bazar. Ele falou, não, irmã, fica, toma conta do bazar, aí tá bom. Eu falei, por quê? O bazar, muitas pessoas às vezes chegavam, não vinha à igreja que não tinha roupa. Aí eu falei, então a gente monta um bazar, quem pode pagar, paga, quem não pode, vai levar, vai se vestir. E no começo, muita gente foi vestida com roupa do bazar, porque não tinha mesmo, né, condição de comprar. Então, talvez saia com aquelas bolsas enormes, mas não estava vendendo. Entendi. Estava doando. Estou doando. Né? Aí eu chamei, pastor, eu gostaria de no Natal, né, a gente doa a cesta e tudo, mas no Natal eu gostaria de algo diferente. Algo a pessoa, mais, né? Porque ver só o feijão, o arroz, o básico. Ele falou, não, irmão, quer assina embaixo. Ah, pronto. Aí eu comecei a fazer a campanha de fruta, fez o primeiro ano, foi devagarzinho, o segundo coisa, e engrenou que foi. Aí eu falava assim, ano que vem não vou fazer não. Mas daqui a pouco, quando eu ia ver, as portas já abriam, e foi indo, e depois aí começou a Rafael, Jaqueline. E foi uma bênção. Uma bênção, né? Muito bom. E a gente, sabe, a gente vê assim, a necessidade, a alegria que as pessoas recebem, aquela coisa, né? Porque pra gente é normal, a gente abrir a geladeira, ter um iogurte, ter um queijo, uma fruta, uma uva, né? Uma maçã. Isso pra gente é normal, mas tem pessoas que não vê isso. Então, aí eu falei, não, peraí, pelo menos... Mas por quê? Porque eu já tinha passado também por um período assim, e eu... Sabe, aí eu vejo, eu não consigo sentar diante de uma mesa farta e... Pensar no irmão que está necessitado. Seu vizinho ali do lado. Eu não consigo. Então, e a CIB abriu as portas. Aí, quantas vezes eu estava no mercado fazendo compra aqui para a igreja, aí eu falava, às vezes encontrava com algumas pessoas conhecidas, daqui é para a igreja. Ai, meu Deus, que igreja boa é essa? Eu sei, mas a gente tem muita ajuda. Sensacional, tia. É muito bom. É muito bom. Eu fico assim, às vezes assim, eu escuto esses testemunhos, sei você, produção, mas eu fico constrangido porque eu faço muito pouco. Não, mas a gente faz muito pouco. Conforme a gente vai podendo. Não, porque, sabe por causa de quê, tia? Eu tô falando isso? Eu tô falando assim, tranquilamente, tá? Diante de Deus, de você e do mundo todo aí que tá no YouTube. Mas a gente se acomoda muito. Tem mais facilidade. Mais facilidade, mais recurso, entendeu? Então a gente... Na verdade, o que acontece? Pode ser que eu esteja falando de uma forma muito dura, né? Mas a gente sabe quem são as pessoas que estão em necessidade. A gente sabe. Muitas das vezes, nós estamos fazendo igual a parábola do bom samaritano. Nós estamos passando como meros religiosos. E não é comigo, não tem nada a ver comigo. Entendeu? E aí Jesus, né, cita, né, um samaritano. Um samaritano, né? E ele vem ali, ele não quer saber o que o cara fez, ele não quer saber de onde o cara ele não quer saber o passado do cara. Ele só é o seguinte, ele só viu ali um ser humano, um semelhante, caído, espancado, passando por uma necessidade. Porque tem pessoas que, forte, né? Mesmo servo de Deus, às vezes é assim, vai ajudar. Até no meu caso, né? Eu tinha um marido, né? Ele abandonou o emprego, não queria trabalhar, né? Não queria mais, mas foi doença mesmo na cabeça. E tinha saúde, podia trabalhar e tudo, não abandonou o emprego. Quer dizer, para algumas pessoas, ajudar por quê? Se ela tem um marido. Já olha assim, né? Então, meu pastor nunca olhou desse jeito. Nunca. Sempre me ajudou.
Então, eu acho assim que a gente tem que fazer o bem sem olhar, né? Sem olhar quem? Sensacional. Serviço, né, tia? Serviço. Servir. E aí, você estava cantando uma música aí, eu te perguntei, né? E é uma música que resume muito bem, né, essa sua trajetória de servir com alegria. Né? Tem diferença, tá, gente? Tem gente que serve por obrigação e se serve por... Né? Mas servir com alegria, com prazer, realmente, de você se sentir satisfeito. Mas aqui tem um grupo que gosta de... Porque nós, há uns anos atrás, não sei quantos anos faz, que eu me lembro que de madrugada, já era meia-noite e pouca, aí teve uma enchente aí na comunidade do Comunidade do Rato Molhado. Aí me ligaram, você está vendo? Assim que amanheceu o dia, eu já estou lá na igreja. Aí eu ajeitei, eu sei que eu avisei a Maria Alice e vim para cá e começou e naquela coisa e vamos ajudando, juntou aquela galera boa, não foi muitas pessoas, mas foi uma galera boa, a gente juntou tudo ali, depois foi os carros, fomos lá na favelinha, né? Muito legal. Ajudar. Então, qualquer coisa assim que acontecia aqui por perto, a gente já corria e até a última vez até você também ajudou, sua mãe, né? A mais recente. Então, ao nosso redor, se a gente não fizer nada... É o nosso campo missionário, né? Nossa comunidade. Não podemos, né? A comunidade precisa olhar para a igreja e se sentir acolhida. Né? Saber que ele tem uma palavra da verdade, que tem uma palavra muitas vezes de confronto, que vai dizer... A mesma palavra que vai dizer que nós devemos amar, que Deus é amor, é a palavra que vai dizer arrepende-se. Né? Essa é a essência, né, do Evangelho. Arrepende-se, né, e creia no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. E aí, uma vez que você é salvo, você manifesta o quê? Essa salvação através das obras. E nisto conhecemos o amor de Deus. Quando nós manifestamos esse amor, que é manifestado em obras. E como é que são as obras? É fazer o bem ao próximo. Fazer o bem. E sem isso. Eu muitas vezes ali, meu vizinho ali, às vezes fala, mas você é tão boba, fica ajudando fulano, não importa, não. Eu sei da necessidade, eu sei o que eles passam. Eu sei que passa fome, eu sei como é que é. Então por que eu não vou ajudar? Né? Se eu posso fazer, a palavra de Deus diz, se eu posso fazer o bem e se eu não faço, eu cometo pecado. Né? Você pode fazer o bem e não faz, então comete pecado. Então vamos cantar a música então? Vamos cantar não, vou deixar ela cantar a música. Né? Tia Rogilda vai cantar uma música que ela escolheu. É uma música que marcou a vida dela, né? Toda a sua trajetória, né? É um hino muito bonito, realmente. Eu não vou cantar para não te atrapalhar. Eu não tenho a letra dele toda, porque a letra dele toda é bonita, né? Dá um trechinho pra gente. Só um pedacinho só, né? Dá uma palhinha pra gente aí, pra gente poder já encerrar nossa conversa. Tá bom. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Glória a Deus. Eu quero que cante no meu dia. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, tia, para essa galera nova, a nova geração, né? E aí deixasse um recado, né? Uma mensagem mesmo assim de incentivo, né? De motivação para servir. E aí eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui, ó. Falasse justamente para eles. A palavra de Deus fala que eu escolhi vocês, moços, porque vocês são fortes, jovens, né? Porque são fortes, né? E a força de Deus está com vocês. Então, nós que já estamos de cabelo branco, já estamos cansados, então eu já nem posso mais andar, mas eu gosto de incentivar. Eu não posso fazer, mas eu gosto de incentivar. E é aquilo, né? Poder trabalhar enquanto é dia, porque à noite cedo vem, né? Então, você que é jovem, tem essa força que nós já não temos mais,
vai em frente. Deus, o coração de Deus fica alegre quando Ele vê que você está ali se dispondo, né, a sinalizar o reino. Amém. E fechou bonito, gostei. Show de bola, né, produção? Ó. Cara, é muito bom, tia. É muito bom a gente conversar, a gente compartilhar um pouquinho da sua história. E dizer que nós te amamos como igreja. E a senhora é um dos motivos que a gente transmite, né, a nossa transmissão na igreja, né? Porque a senhora está sempre lá online. Que eu tô lá. Sempre, né? Porque a pastor fala assim, alguns irmãos não podem mais estar presentes fisicamente. Que eu falo, ó. E nós honramos, né, nosso irmão. Não perco culto. Não perde culto, está sempre a gente online. E canto, isso é importante. Oro junto. Participa, né, com a gente. Participa, entendeu? E isso é motivador mesmo. Porque eu não estou aqui porque eu realmente não tenho mais condição de andar. De andar. E eu lembro que há muitos anos, essa semana que eu lembrei disso, me veio trazer a memória que há muitos anos o médico falou que eu não era para estar em pé, não era para estar andando. Eu falei, mas doutor, mas eu estou. Então, Deus ainda me deu aí quase 30 anos depois desse diagnóstico de que eu não era para estar em pé nem andando. Então, eu ainda, graças a Deus, enquanto é dia, eu fiz o que podia fazer. Amém. Né? Chovendo, com sol, eu sempre estava aqui. Agora eu não venho porque realmente eu não aguento mais. Agora o bastão está com a gente. Pois é, já né, passei. Galera? Ó, vamos continuar sinalizando o reino, vamos continuar levando esse legado de serviço. De alegria, né? Não só dentro da nossa comunidade, né, igreja falando, mas também a nossa comunidade está ao nosso redor. A gente precisa olhar mais para as necessidades ao nosso redor. Então, que nós possamos ser como um bom samaritano, né? Olhar, ver a necessidade, parar e ajudar. E a nossa igreja aqui, ela é muito bem vista. Amém. Muitas dessas pela coisas, comunidade, né? Pela comunidade. E não só que não, olha, nós já mandamos roupa para Minas, para Amazonas, tá entendendo? Aqui ao redor, Papucaia, Marambaia, Sabaitiba, por aqui, isso tudo. Então, sempre eu digo, não sou eu, é a igreja. Isso aí. Então, eu só tô servindo, né? Amém. Então, Tia Rogilda, deixa eu tomar isso aqui, te agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença, nesse frio de inverno, né, sair de casa. O calor de Cristo mas nosso coração está aquecido, né, pela chama do Espírito e continuar servindo a igreja. Esse hora é um exemplo de serviço de igreja local, de amor à igreja local. Eu gravei com a frase que a senhora falou assim, ninguém fala mal da minha igreja, porque é a minha igreja. Né? Ela pode ter, né, em algum momento alguns defeitos, como todo mas nós precisamos enaltecer as qualidades. E quando o corpo de Cristo está reunido em Cristo Jesus, que é o cabeça, nós somos uma potência. Com certeza. Né? As diferenças são jogadas de lado. É impressionante, gente. Olha só, gente, não tem lugar no mundo igual a igreja. Entra pobre, entra rico, preto, branco, vermelho, índio. É impressionante, né? Pode ser um passado que a gente não conhece, mas Cristo pode transformar todos em uma comunidade, né? Em uma comunhão. E isso é lindo demais. Só a igreja que proporciona isso. E a gente precisa resgatar esse sentimento que a senhora ensinou para a gente aqui hoje. Falar bem da igreja. Falar a minha igreja. Falar com orgulho, né? Não, eu sempre defendo. Sempre quando às vezes alguém começa a falar, não, você pode ser lá, não sei onde. Na minha, não. Vai levar uma Bíblia na cabeça, uma Bíblia aqui. Na minha, não. Cajadada na cabeça. Cajadada aqui, ó. Obrigado, tchau. Deus te abençoe sua vida. Continue abençoando sua caminhada, sua trajetória. Eu precisava fazer esse podcast com a senhora. Há muito tempo Deus tinha colocado no meu coração para ouvir, para deixar registrada a sua história. Nem que seja foi um pouquinho, né? Porque sabe que tem muita coisa para contar. Mas é uma forma de gratidão, né? Como nosso Sinalizando o Reino. A gente, como Juventude CIB, a gente agradece, né, por tudo que a senhora faz e ainda vai fazer para o reino, né? Com toda a alegria. E isso é honrar legados. A gente está com essa visão, com esse propósito,
E nada melhor que uma mesa, tomando um chá, bebendo água, conversando, batendo papo, olhando no olho, contando essas experiências. E você que foi edificado, né, foi abençoado, né, por esse episódio Sinalizando o Reino, compartilha, né, deixa aí seu like, curtir, compartilha com um amigo, compartilha aí com a sua igreja. Você que é membro da CIB, assista essa história maravilhosa da tia Rogilda. E não só assista, né, David? Tenha como exemplo, né, para você viver, né, viver por fé. Né, tia? Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo Sinalizando o Reino, podcast, conversas que edificam. Valeu, galera.